Você começa a olhar o mundo, gente, e não é, o despertar não é um despertar que fala, ó, sou um ser humano horrível e sou um ser humano sofrido, cheio de dor e de repente uma luz brilhou e tudo mudou. Não. O despertar é, você começa a acionar a sua cognição e ela começa a te dar presentes. São pequenos presentes e alguns grandes presentes. Ela te liberta, ela promove, te tira da fixação que te prende na dor e te liberta. E aí você começa a fazer coisas que você não fazia antes. Com uma diferença que é mais interessante. Você começa a fazer com entusiasmo, com vontade, com alegria. Coisa que você nunca. Nunca não. Que você fazia, mas era mais difícil. A felicidade não é algo que se persegue, a felicidade é algo que se sente. E você só sente a felicidade quando você percebe o seu propósito aqui. E quando você percebe o seu propósito aqui, a cognição explode. E aí você começa a ver o mundo como você nunca viu. Isso que é a metacognição. Então, um exemplo assim, bobinho, mas assim, gente, tudo parece bobinho, mas faz uma diferença. Por exemplo, reprogramação de erros mentais, como é que eu vou dizer? Quando você reprograma ai, fugiu a palavra. Quando você programa um conceito mental que não é adequado, é uma palavrinha bobinha. Ah, por exemplo, quando o meu perfeccionista, como é que eu lidei com ele? Que aí, dentro do espiritismo você pode chamar de espírito obsessor. Eu personifiquei ele e comecei a conversar com ele. Por que você faz isso? Por que você quer? Ah, não, hoje eu não preciso de você, hoje fica aí. Hoje eu não quero você, hoje eu não. E eu converso. Quando ele quer voltar, eu falo com ele. Não, hoje não preciso de você. Ah, legal, ó, eu sei que sua intenção foi boa, foi assim que você aprendeu. Você entendia que isso era amor, mas isso não é. Relaxa, fica de boa. E você vai colocando aquilo, ele tá dentro de você. Ele continua em você, faz parte de você, mas ele não exerce tanta influência sobre você mais. Ele passa a ser um conjunto dentro de vários outros. Porque sua mente está abrindo, você está dando espaço para que entre o novo. É uma máxima budista interessante. Eu não posso encher um copo cheio. Posso? Eu posso colocar conteúdo onde já está cheio. Então, se eu tenho um ego que está preso no perfeccionismo, ele é tudo que ele tem. Então, eu não posso dar mais nada para você. Então, o que os primeiros passos da libertação? É entender o que você é, o porquê você se tornou aquilo, e abrir mão daquilo. Falar, tá bom, eu sou isso, tudo bem. Agora, tá bom, mas agora como é que eu vou ser isso? Como é que eu consigo equilibrar essas energias? Ou mais do que isso, trazer outras cognições, despertar outras cognições e explodir. Dando o primeiro passo. Falando, eu quero e eu vou. Ah, eu tô com medo? Tô com medo. Dá medo? Dá medo. Aqui nós já podemos entender que você é o agente causador da sua libertação. Isso requer envolvimento, ação, muito estudo, entender como eu aprendo e assim ter mais elementos para regular a própria consciência. E na medida que estudamos os assuntos pertinentes à nossa vida, evoluímos e nos conectamos com a nossa metacognição. Mas depois que você faz, depois das primeiras libertações, que você fala, nossa, isso não me domina mais, olha que legal, você vai evoluindo. E quanto mais você evolui, mais em comunhão, em conexão com a metacognição você fica. Mas vamos entender ainda mais. O que seria a metacognição? É a função do prever. Ela tem uma função de prever. Prever. Quando sua metacognição ela tá aberta, quando você a despertou, ela é capaz de ela te proporciona uma intuição muito fina, muito afinada. Você começa a perceber as pessoas, você começa a sentir as pessoas, você começa a entender o que elas estão precisando e você começa a ajudá-las. Isso te faz bem. Agora vem o pulo do gato. Nós somos máquinas que acordamos todos os dias e precisamos tomar nossa dose diária de dopamina.
Digo mais, nós precisamos ser validados. Se você vive num ambiente que você não é validado a todo momento, você adoece. Se você vive num ambiente onde você não consegue fontes dopaminéticas saudáveis, adequadas, você adoece. Ou adoece quem está em volta de você. Muito que bem. Onde que eu consigo fontes dopaminéticas adequadas? Eu comecei a dar exemplo. Você primeiro precisa destravar essas cognições travadas dentro de uma boa terapia ou buscando ajuda. Em seguida, você precisa estimular novas cognições, então experimentar coisas novas, aprender coisas novas. E mais importante, se aproximar de pessoas. Somos máquinas que funcionamos para pessoas. Mesmo quem está doente no transtorno narcisista ou é um psicopata, que é uma coisa mais grave ainda, eles não percebem, eles acham que o mundo gira em torno deles e que as pessoas fazem para ele. Mas a verdade é que nós fazemos uns para os outros, numa relação que deveria ser cooperativa, mas é competitiva, agressiva. Então, o que a mente saudável precisa? Ela precisa de. A mente saudável precisa de bons estímulos para encontrar, descobrir, despertar a metacognição. Mas o que seria a metacognição? Vamos tentar entender um pouquinho mais. A metacognição é a função de prever. Então, o nosso cérebro tem a capacidade de prever graças à metacognição. Fato que nos ajuda a reduzir a incerteza do que pode acontecer em diferentes situações e contextos. Então vamos expor algumas situações para entender melhor esse conceito, tá? Então o Espiritismo fala que esse pensar preventivo é um espírito bom falando com você, é mesmo, é a metacognição. Só que a metacognição dentro de um processo cognitivo doente, ela é duvidosa. Dentro de um processo cognitivo amoroso, de amor, de descoberta, de despertar, nossa, ela é mega precisa. Ela é altamente funcional. Então, um exemplozinho bobo, mas que dá pra dar ideia. Então, você tá sozinho em casa, são 4 horas da madrugada, e você tá dormindo. Tá dormindo no seu quarto. Aí, de repente, você escuta um barulho. Alguém tentando abrir a porta da sua casa. Então, você acorda. O que você acha que vai acontecer em seguida? Então, tudo que você pensar depois, você pode pensar que é ladrão, você pode tomar a decisão de ligar para a polícia, você pode trancar o quarto, você pode pegar uma arma. Então, você pode fazer uma série de coisas preventivas para que aquilo não se culmine numa situação de prejuízo para você. Então, quando você sente assim, seu filho vai pegar o carro, você fala, não pega o carro hoje. Você não percebeu, você não percebeu conscientemente, mas você olhou na notícia, viu muito carro na pista, você viu que estava essa semana muita violência acontecendo naquela região, aí você fala, não vai não. Não vai não. Não vai. Tá vendo? Ao mesmo tempo que é espiritual e demanda fé para entender essa prevenção, é também científico. Uma mente aberta, com uma cognição mais aberta, quanto mais você abrir a cognição, mais intuitivo, assertivo você vai ficar. Porque essa é a palavra mágica que a gente está procurando. Quando a gente vive ser assertivo. Se eu sou assertivo, eu tenho mais validação. Se eu tenho mais validação, eu tenho mais dopamina. Se eu tenho mais dopamina, eu tenho mais vontade. Se eu tenho mais vontade, eu estou motivado. Se eu estou motivado, eu tenho propósito. E eu faço tudo que eu faço, tudo. Não pense diferente. Eu faço para o outro. Tudo para o outro. Eu posso ser o ditador mais PQP da vida, com mão de ferro. Eu ainda vou ter uma cidade, um palácio organizado que precisa, que eu vou ter que dar comida, eu vou ter que liberar mantimentos, eu vou ter que para os outros, não é para ele. Ele acha que tudo é dele, mas é uma ilusão. Nada é dele e tudo é dele. Tudo é dele no sentido de que ele domina.
Mas nada é dele porque ele faz para o outro. E se assim não fizer, ele não vai ter nada. Então então mata todo mundo. O que ele vai fazer? Você entende? Então, gente, qual é o nosso objetivo aqui? É atingir o despertar. É não só perceber as cognições que estão em esquemas ou fixações e tratá-las, perceber novas conexões, novas cognições e estimulá-las. Ao mesmo tempo, vai nascendo o propósito, porque você vai se motivando, você começa a acertar mais que errar e começa a receber aprovação, validação. E aí você vai. Aí gente, aí a mente explode. Aí é só alegria, é o despertar, as coisas começam a acontecer, você sente o propósito da vida e você sente a energia das pessoas, você sente a dor das pessoas e aí você cresce, você amadurece, você se torna uma pessoa mais assertiva. Isso do universo da ciência.